O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para a melhora da imunidade, do diagnóstico, a cura dessa doença. Bom dia, hoje eu vou conversar com você sobre licopeno e câncer. Esse assunto é muito interessante, ele me chamou bastante atenção. A primeira vez que eu tive contato com licopeno, na época da faculdade, que eu comecei a imaginar, será que os cânceres que estão sendo formados hoje, eles são por culpa de uma alimentação desequilibrada? Como se fosse, por exemplo, a falta do consumo de vitamina C causando escorbuto, ou a falta de outras vitaminas causando doenças? Então, uma das situações que me chamou bastante atenção foi quando eu descobri, na época da faculdade, essas pesquisas que associavam o consumo de alguns alimentos que são ricos em licopeno, e eu vou falar para vocês quais são esses alimentos, e o câncer. Então, eu achei que valeria a pena eu conversar com vocês hoje sobre esse assunto, exatamente para que a gente pudesse compreender melhor de que maneira esses alimentos e essas substâncias podem proteger contra o câncer e até mesmo evitar recidivas para que esse câncer apareça, né? Uma das situações interessantes que a gente precisa destacar é o seguinte, que eu quero desenvolver aqui com vocês. A primeira delas é em relação a quais são os alimentos fontes de licopeno, né? O que é o licopeno, se a gente produz esse licopeno, qual que é a forma disponível para a gente obter essa substância e se as substâncias vendidas em cápsula, elas substituem a alimentação. Então, vou trazer um olhar dentro da ciência para que a gente possa tomar decisões em relação à nossa conduta para prevenir o câncer, quem sabe também prevenir recidiva do câncer, que é extremamente importante. Então, vamos lá. Quando eu falo em licopeno, eu estou falando de uma substância que ela é um carotenoide. Eu já gravei uma live um tempo atrás falando sobre os carotenoides. Existe o alfa-caroteno, beta-caroteno. Quando a gente fala carotenoides, a gente fala de alimentos amarelo alaranjados, e aí eu vou pensar no mamão, vou pensar na cenoura. Todos eles contêm bastante carotenoide. E quando a gente fala também do licopeno, o licopeno é um tipo de carotenoide, assim como o beta-caroteno. A diferença é que quando você consome mamão, quando você consome cenoura, os carotenoides, eles são substâncias que vão formar vitamina A, que é essencial para a imunidade. Porém, o carotenoide, em especial o licopeno, ele não forma vitamina A. Isso é importante a gente destacar. Quem consome via alimentar licopeno não vai formar vitamina A. Então a ação dele é interessante, mas ela é diferente do carotenoide. Mas Alexander, então onde que eu encontro? Bom dia, Vânia, seja bem-vinda. Onde que eu encontro o licopeno? Você encontra o licopeno, olha que interessante, esse alimento poucas pessoas sabem. Você encontra na pitanga, você encontra no mamão, e aí os mais conhecidos, né? Você vai encontrar ele também no tomate, melancia, goiaba vermelha. Esses três são os mais citados, né? Quando você fala licopeno, melancia, goiaba vermelha e tomate, esses três são mais conhecidos. Porém, quando você fala em pitanga e mamão, poucas pessoas sabem que existe licopeno tanto na pitanga quanto no mamão, porque a gente associa ele a uma cor diretamente vermelha, mas eu posso ter essa cor amarelada, alaranjada também, presente no licopeno, né? Nos alimentos que contêm licopeno. Dessa maneira, esses alimentos são ricos em licopeno e a quantidade varia de um para o outro. Então, o que eu normalmente destaco? Não adianta ter o licopeno, ele precisa ser biodisponível. Alexander, o que é biodisponível? É você ter uma quantidade de licopeno que o seu corpo possa absorver, aproveitar. Vou dar um exemplo. A alga é riquíssima em ferro, só que a capacidade do seu corpo, do seu intestino, absorver esse ferro é muito pequena. Então não adianta ter muito nutriente se o seu intestino, se o seu corpo não consegue absorver e metabolizar. A mesma coisa funciona em relação aos alimentos. Você tem
quantidades presentes nos alimentos, mas o modo de preparo pode colaborar para você potencializar essa absorção desse nutriente. E uma das coisas que poucas pessoas sabem é que, por exemplo, se eu pego o tomate e consumo ele cru, eu tenho uma utilização do licopeno em menor quantidade. Eu vou ter uma quantidade de licopeno menos disponível para consumo. Isso é muito interessante. Bom dia, Dite. Como é que você está? Outra situação interessante. Se eu coloco gordura nessa preparação culinária, eu aumento também a biodisponibilidade desse nutriente, desse composto bioativo, né, que a gente chama. Oi, Fabi, como é que você está? Tudo bem? Então, quando a gente fala de licopeno e eu tenho ao lado dele o aquecimento, né, eu faço aquecimento do alimento e eu coloco ele na presença de uma gordura, eu vou aumentar a absorção desse nutriente e a utilização dele. Por isso que a gente comenta que o molho de tomate ele é extremamente rico em licopeno. Porque quando você pega o licopeno, quando você pega o tomate e faz o aquecimento dele, o licopeno está dentro das células do tomate, das células vegetais. A gente estoura essa célula vegetal e eu libero mais licopeno. Esse é o primeiro passo. Poderia acontecer isso no mamão? Poderia. Poderia acontecer isso na goiaba? Poderia. Poderia acontecer isso na pitanga? Poderia. Mas, de forma geral, a gente não faz o cozimento da goiaba. Isso não é algo praxe, isso não é algo comum. A gente não faz o cozimento da pitanga, a gente não faz o cozimento da melancia, eu não faço o cozimento do mamão. Isso aí não é uma coisa comum, a não ser que a pessoa vá fazer algum doce, né? Mas aí a gente tem um risco do açúcar, que não é algo benéfico para a gente adicionar na alimentação. Mas o aquecimento desses alimentos, ele libera mais licopeno. Como é comum a gente aquecer o tomate, principalmente no molho de tomate, ele acaba sendo interessante para a culinária, para o paladar, e interessante na oferta dessa substância, que é uma substância antioxidante que previne o câncer. Então, indiretamente, quando você vai preparar um molho de tomate, e é comum, quando você prepara o molho de tomate, você colocar gordura. Vamos supor que a pessoa coloque manteiga ali para fazer o molho de tomate. Aí ela potencializa mais ainda a absorção do licopeno. Veja que interessante isso. Então, quando você tem o tomate e você vai preparar um molho a partir do próprio tomate, você fazendo o aquecimento desse tomate e colocando gordura, seja manteiga, seja óleo, qualquer uma que seja, você vai potencializar a absorção do licopeno que está dentro desse tomate. Normalmente, 100 gramas de tomate tem 2,9 miligramas de licopeno, e quando você faz essa preparação do molho, esse aquecimento, você consegue chegar em 20 miligramas. Você praticamente aumenta em 8 vezes a quantidade de licopeno, né? 7 vezes a quantidade de licopeno com esse procedimento. Então, é uma quantidade extremamente alta, extremamente interessante. Lembrando que a literatura ainda não tem uma... Quando eu falo literatura, eu falo de pesquisa científica. Não tem um valor certo que alguém precisaria consumir de licopeno, mas de forma geral fala-se em torno de 35 miligramas por dia, né, de licopeno para trazer essa proteção contra cânceres. E aí, se eu falo de câncer, eu vou falar dos primeiros cânceres, né, que foi estudado, que é o câncer de próstata. Aí a gente vai falar exclusivamente só do homem, mas eu poderia falar câncer do útero, aí eu vou pensar só na mulher, ou câncer de ovário, vou pensar só na mulher, e aí outros cânceres que a gente vai pensar em homem e mulher. Eu vou falar do pulmão, eu vou falar do estômago, pâncreas, todos esses outros cânceres também existem estudos mostrando redução do risco da formação da doença por conta do uso do licopeno. E aí onde é que entra a parte problemática, ou vamos dizer assim, a parte que a indústria farmacêutica, mais uma vez, tenta colocar o uso do licopeno como algo que você tem que fazer de forma medicamentosa ou de forma de suplemento. Vou tomar um pouquinho de água aqui para hidratar. Então, olha que interessante.
A indústria farmacêutica ela começou a transformar a licopeno em cápsula. Nada contra a indústria, eu já falei isso para vocês, ela tem o direito dela. E quando você transforma em cápsula, você vê diversas quantidades de licopeno, inclusive algumas empresas sem colocar a quantidade. A gente comentou que parece que 35 miligramas por dia é uma quantidade interessante para consumo diário. E aí a indústria começou a produzir cápsulas com 1000 miligramas de licopeno. Olha que interessante. Lembra que eu comentei numa das lives que quando você consome um mamão, quando você consome cenoura, esses alimentos são ricos em carotenoides, em especial beta-caroteno, eles protegem contra câncer de pulmão e outros cânceres de forma geral. Porém, quando você faz suplementação de beta-caroteno, ou seja, a indústria preparou o beta-caroteno, transformou ele em suplemento, e você tomou esse suplemento, a gente aumenta a incidência de câncer de pulmão, relação direta de causa e efeito. Aí a pergunta que eu faço, será que esses suplementos de licopeno, em altíssima quantidade, eles não vão promover também o câncer na pessoa que está tomando o suplemento? Com um parente dele, que é o beta-caroteno, já acontece. Teoricamente, né, a gente poderia também pensar que isso pode ser um formador de câncer. Eu não tenho ainda literatura, não tenho pesquisa para fazer essa comprovação, mas eu tenho um parente do licopeno, que é o beta-caroteno, que já faz isso. Então, ligo o alerta de precaução. Será que vale a pena você pegar o seu dinheiro, gastar para tomar uma cápsula de 1000 miligramas, ou qualquer que seja a quantidade de miligrama, para eu fazer o tratamento ou a prevenção de uma doença em que a ciência ainda não bateu o martelo falando que a cápsula é melhor? Poxa, Alexandre, eu não sabia disso. A ciência não bateu o martelo de que cápsula é melhor que o alimento? Não. De forma geral, a indústria farmacêutica até hoje ainda não conseguiu superar a mãe natureza na produção de substâncias que possam proteger doenças e possam promover saúde. Até hoje a gente não tem isso. Claro que a indústria farmacêutica ela tem a sua importância, mas o meu foco, como é a alimentação, como é a nutrição, eu não vejo e eu não encontro pesquisas que fortaleçam você consumir cápsula de licopeno em qualquer quantidade, sendo isso protetor à saúde e equivalente à alimentação. Por isso a importância de você consumir periodicamente esses alimentos que sejam avermelhados, né, alaranjados, avermelhados, como a pitanga, como o mamão, como a goiaba vermelha, como a melancia e como o tomate, óleo de tomate, as suas preparações. Outras reportagens, não é nem pesquisa, né? Eu não vou nem considerar isso pesquisa, vou chamar de reportagem. Começa a falar assim, poxa, a pizza previne o câncer. Isso é uma grosseria que não tem tamanho, porque você pega uma substância interessante, que é o molho de tomate, associa a uma preparação culinária que é consumida por muitas pessoas no mundo e fala que ela previne o câncer. Então é uma forçação de barra que não tem tamanho. Então toma cuidado com esse tipo de afirmação, de associação, porque daqui a pouco vão começar a colocar licopeno no refrigerante e vão falar que o refrigerante evita câncer de próstata. Cuidado com esse malabarismo científico que a todo momento ele é colocado na nossa frente, né? Eu vou colocar licopeno numa substância ou num produto de um fast food e aí eu vou falar que ele previne o câncer se você comer o fast food. É uma grosseria que não tem tamanho. As reportagens e alguns malabarismos científicos tentam empurrar para você que o consumo daquela empresa e daquele produto é interessante para a saúde, e não é. Se a gente fala de refrigerante, se a gente fala de carnes industrializadas, né, essas processadas, se eu falo de carne industrializada, se eu falo de pizza, se eu falo de nuggets, ou seja, hambúrguer industrializado, mesmo que ele tenha a presença do licopeno, a quantidade de substâncias prejudiciais que tem ali dentro já foi comprovado cientificamente com a obesidade e com o próprio câncer. Então, cuidado com esse tipo de colocação
de coisas boas como o licopeno, sendo inseridas num produto ruim, um produto de má qualidade. Falo produto porque o guia alimentar não chama hambúrguer industrializado de alimento, chama-se produto industrializado. Eu não tenho como fazer esse produto ficar bom só porque eu coloquei uma coisa saudável. Então, cuidado com isso. Se eu colocar no refrigerante licopeno, vai continuar sendo um produto prejudicial e as pesquisas já mostram isso. Então, cuidado com essas associações, porque elas são muito perigosas. Elas induzem pessoas a tomar condutas achando que aquilo é científico e, na verdade, aquilo eu chamo de malabarismo científico. Você pega pesquisadores que, infelizmente, recebem dinheiro para cuidar de uma empresa. Existem vários pesquisadores famosos no Brasil e no mundo que fazem isso, que estão presentes em Stanford, Harvard, em universidades extremamente importantes, e recebem dinheiro da indústria e fazem publicações com o viés do interesse da indústria. Isso é muito comum. Por isso é importante, nessa live, eu sempre trago informações para que você tenha liberdade de escolha e não seja conduzido como uma manada para ter uma atitude ou outra. Você que decide o que é mais interessante, e eu tento alertar sobre aquilo que realmente é ciência, sem o conflito de interesse, ou se é um achismo, é uma tentativa de empurrar algo que realmente ainda não foi comprovado. Vou tomar um pouquinho da minha água. Então, qual que é o olhar, né, que eu comecei a desenvolver na faculdade por conta do licopeno? A reflexão que eu comecei a fazer é o seguinte: será que não existe, então, por conta da formação do câncer, são milhares de casos diagnosticados todos os anos no Brasil e no mundo, é a segunda doença que mais, infelizmente, a segunda doença que mais mata no mundo. Ela já caminhou para primeiro lugar em alguns países desenvolvidos, como, por exemplo, Canadá, Emirados Árabes, Japão, já é primeiro lugar em câncer, né? Lembra disso, Japão é o primeiro lugar em câncer. E a gente tem nesses países a doença cardiovascular como segundo lugar. A medicina tem avançado bastante para que a gente possa oferecer mais qualidade de vida para a pessoa que tem um infarto, a pessoa que tem um AVC, mas em relação ao câncer, a gente, infelizmente, a cada ano a gente tem diagnosticado mais pessoas com câncer avançado. Eu falo, infelizmente, diagnosticado mais pessoas com câncer avançado, porque o câncer avançado é mais difícil o tratamento. Não que não tenha, mas é mais difícil. Se a gente tivesse um aumento de diagnóstico precoce, eu veria isso de forma positiva, porque a chance de cura é muito mais intensa do que no câncer avançado. Dessa maneira, será que essa quantidade de pessoas no mundo que vem sendo diagnosticada com mais câncer, isso não está associado a uma falta de informação dos pesquisadores do poder do alimento para que essa pessoa não desenvolva câncer? Ontem mesmo eu conversei com uma oncologista pessoalmente e ela tem reforçado, e assim como os pares dela, ou seja, os colegas dela, que alimentação saudável é um grande aliado para a prevenção do câncer, e ela também frisou outro lado, e também para prevenção da volta do câncer, da recidiva. A pessoa já teve o câncer e ela não quer ter de novo o câncer. Então é fundamental para evitar a recidiva desse câncer. A pessoa, por exemplo, fez quimioterapia, sumiu o câncer, fez radioterapia, sumiu o câncer, fez cirurgia, sumiu o câncer. Ela volta a se alimentar mal, volta a ter a alimentação que ela tinha antes, tem uma chance maior de formar o câncer novamente. Então, ou seja, esse foco nosso da prevenção, ele também é utilizado para quem já teve câncer, porque você vai evitar a pessoa de ter de novo. Quer ver um exemplo? A pessoa teve um infarto. Aí ela fez a ponte de safena ou ponte mamária com o médico, ou pôs o stent, né, que é aquela molinha, e sumiu o problema da doença cardiovascular. Aí ele volta a ter o mesmo hábito que ele tinha. Ele volta a beber, ele volta a fumar, ele volta a não fazer atividade física, ou ele para de beber, para de fumar, faz atividade física, mas se alimenta mal. É muito mais fácil ele ter o infarto novamente. Normalmente quem tem o primeiro infarto, ele costuma ter o segundo, terceiro, quarto logo em seguida. Porque essa pessoa, ela teve uma ajuda médica para mudar a vida dela, só que ela não teve ajuda pessoal e de comportamento para que ela pudesse
realmente promover saúde e voltar o problema. A mesma reflexão eu faço com vocês. A pessoa teve o câncer, foi curada. O médico falou, você está bem, está tudo ótimo, vida que segue, vamos fazer os exames a cada 1 mês, a cada 3 meses, 6, 1 ano. Né? Esses números aqui normalmente se repetem dentro do consultório, os médicos falam isso. Aí a pessoa continua tendo uma alimentação errada, continua comendo alimento industrializado, continua tendo uma alimentação ruim, indiretamente ela está favorecendo a formação de células cancerosas. Então esse conhecimento de alimentos que são ricos em licopeno, eles são importantes tanto para a pessoa que não teve câncer quanto para a pessoa que teve câncer. Isso é uma grande oportunidade que a pessoa tem de evitar que esse mal, que esse problema volte. Nenhuma pessoa que teve câncer deseja que ele volte novamente. Então, alimentação saudável vai ser fundamental para os dois grupos, para quem não teve câncer e para quem já teve. Até afirmo que é até importante que a pessoa que teve a doença seja mais amiga da alimentação saudável do que ela era no passado, porque alguma coisa talvez não esteja em equilíbrio. E essas pesquisas em relação a esse flavonoide, né, o licopeno é um flavonoide, ele possa ser uma luz em relação à quantidade de pessoas que cada dia mais estão desenvolvendo câncer, infelizmente, ou talvez por conta de uma alimentação desregrada, uma alimentação ruim. A população brasileira, de acordo com pesquisas, vem reduzindo o consumo de alimentos in natura, fruta, verduras, legumes, carnes, leites, vem reduzindo esse consumo e, por outro lado, vem aumentando o consumo de alimentos industrializados. Bom dia, Sayonara, seja bem-vinda. Se eu pronunciei certo, não pronunciei certo, Sayonara, me corrija aqui, por favor, viu? Dessa maneira, olha que interessante, você tem na sua mão uma informação que pode transformar a sua vida e de pessoas em sua volta. Eu sempre comento que o que diferencia, às vezes as pessoas associam que o que diferencia um ser humano do outro é a renda, mas eu acho que uma das principais coisas que diferencia as pessoas hoje é o acesso ao conhecimento. Quando você tem acesso a um conhecimento de boa qualidade, você tem chance de promover mais saúde e de viver mais. Quando você tem acesso a poucas informações ou informações confusas, a chance de você prejudicar a sua saúde é extremamente gigante, é extremamente enorme. Então, eu estou gravando todo dia às 6 horas da manhã essas lives exatamente para trazer um conteúdo de valor para você, para que você possa indicar para algum amigo que teve câncer, para algum familiar que teve câncer, exatamente para que ele tenha mais informações para tomar as decisões dele. Em algumas situações, em várias, é importante, né, que eu tenha a realização da quimioterapia, da radioterapia e da cirurgia, mas de forma alguma, nenhuma dessas 3 situações invalida uma alimentação saudável. Por sinal, sem alimentação saudável não existe tratamento excelente de câncer. Isso não existe. Você pode ter o melhor hospital do Brasil, você pode ter a melhor quimioterapia, radioterapia e cirurgia, você pode ter o melhor profissional. Se essa pessoa não realizar boa alimentação adequada para a situação dela, a chance dela de morte é extremamente alta, extremamente maior. Por sinal, a baixa imunidade durante quimioterapia, radioterapia e cirurgia pode impedir até mesmo a pessoa de ser tratada. Você está com imunidade baixa? Você não vai nem fazer cirurgia, porque você vai morrer na mesa. Você está com imunidade baixa? Não vai fazer nem quimio nem rádio, porque você vai morrer no procedimento. O médico proíbe a pessoa de fazer, porque senão ele causa morte do paciente. Por isso, a importância cada vez mais de você consumir um conteúdo que possa ajudá-lo a melhorar a imunidade e melhorar a sua saúde. E falando de melhorar a saúde, olha que interessante. O licopeno, que é a substância que está presente nos alimentos como pitanga, mamão, goiaba vermelha, melancia e tomate, ele tem uma função de antioxidante. Aí você vai perguntar, o que é antioxidante? Antioxidante é aquele que evita a oxidação. Você, mas não tem oxidação em mim. Nossa, tem muita.
Quando a gente respira, o oxigênio causa oxidação das células. Quando você indiretamente tem uma alimentação ruim, várias substâncias que a gente consome e que são nocivas à saúde, existem pesticidas, agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, são substâncias ruins e todas elas trazem um prejuízo para a sua saúde. Dessa forma, eu preciso ter alguém que possa indiretamente proteger você. É como se fosse um super-herói, né? Ah, que legal, a Sayonara gostaria de participar. Vou te chamar aqui, Sayonara, deixa eu só concluir esse raciocínio, tá bom? Mas você vai ser muito bem-vinda. Então, olha que interessante. Se você tem a possibilidade de consumir alimentos que protegem a sua saúde, alimentos antioxidantes, e o licopeno é um, você indiretamente vai ter o poder, vai ter a possibilidade de ter a proteção da danificação da sua célula. Quando você danifica a célula, você vai formar indiretamente uma autodestruição dela. Tem duas situações. Se você danifica a célula, ou ela vai ser autodestruída, ou ela vai formar o câncer. Então, deixa eu aproveitar aqui para chamar a Sayonara. Seja muito bem-vinda. Pelo que eu estou vendo, a Sayonara é psicóloga. Vamos lá. Pri, você vem aqui para ver a câmera? Eu estou aguardando ela aceitar. Sayonara, Oi, bom tudo dia. bom, Como você Alexandre? está? Para mim é boa noite. Eu estou aqui na Austrália. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, tá cortando minha cabeça, né? Que legal. Você está na capital? Eu estou em Sydney. Ah, as pessoas É. muitas vezes confundem que Sydney é a capital, mas é Canberra, tô certo? A capital é. Que legal. As Qual que é pessoas a vão sua começar a pergunta? entrar aqui, minhas seguidoras vão começar a entrar aqui, que vão me ver na live, aí Que vão ver. bom. É muito Bom, bem-vinda. Que horas são aí agora? agora são 7h25 da noite. Olha lá, E eu faço live aí às 8 da noite no Brasil, que vai que ser às bom, 10 aqui. Daqui a pouco eu entro. que Mas, legal. Alexandre, eu estou vendo você falar aí do licopeno, né? Que a gente tem no tomate também, não é? Tem. Em todas as frutas vermelhas, é isso? A gente tem descrito pela literatura as frutas como goiaba vermelha e melancia. Existem uns berries, né, que são vermelhos, que não necessariamente eles vão ter o caroteno. Então, Ah, até hoje na literatura a gente tem a goiaba vermelha, a gente tem a melancia. Existem algumas pimentas que também tem, porque é da família do caroteno, mas de forma geral a gente não fala da pimenta porque aí existem efeitos colaterais para umas pessoas e outras que normalmente a gente não faz a sugestão. aham. Mas de maneira geral essas têm, o mamão também tem, a pitanga também tem. Ah, tá. Então é diferente, né, Alexandre? Que É as pessoas diferente. pensam assim, ah, frutas vermelhas têm Não. antioxidante. Todas as frutas vermelhas são antioxidante, não é? Eu vou voltar. A pergunta que você fez para mim, Alexander, todas as frutas vermelhas têm licopeno? Eu não tenho esse dado da literatura, eu tenho apenas de pimentas, de goiaba vermelha e melancia. Aí você fez outra pergunta, Alexander, então toda São fruta antioxidantes. vermelha tem antioxidante? Tem. Toda Ah, fruta tem tá. antioxidante. Aí é diferente, porque o licopeno é um antioxidante, Uhum. mas existem outros. Por exemplo, fazendo uma brincadeira, o licopeno é paulista. E aí a gente vai pensar no antioxidante. O brasileiro é o antioxidante. Nem todo paulista, nem todo brasileiro é paulista, mas ele é brasileiro. É mais ou Uhum. menos a associação que eu faço. Entendi, entendi. Então, por exemplo, os benefícios que as frutas vermelhas têm são diferentes das que têm licopeno. São diferentes, são diferentes. De maneira geral, Sayonara, uma coisa que é importante, né? Se eu consumo alimentos ricos em antioxidantes e as frutas o são, assim como verduras e legumes, a própria Organização Mundial de Saúde fala, o ideal seria consumir 400 gramas de fruta, verduras e legumes todos os dias. Por que que a gente faz essa sugestão? Exatamente por conta do poder antioxidante desses alimentos. Então, eu Uhum. tenho diversas substâncias antioxidantes presentes nesses alimentos que vão prevenir a formação do câncer, porque qual que é a origem do câncer? É você mudar o DNA da célula. Por exemplo,
Você tem pele clara, isso é determinado pelo seu DNA. Você tem cabelos claros, isso é determinado pelo seu É. DNA. O Alexander tem pele mais escura, é determinado pelo DNA. Então, se eu tenho alguém que danifica esse DNA, eu vou formar câncer. Isso é verdadeiro. E aí, o antioxidante, ele vai atrapalhar que isso aconteça. Ah, Essa é a principal função do antioxidante. Lembrando, Sayonara, que até é bom que fique gravado, que quando a gente toma suplementos de antioxidantes no câncer, eu posso piorar o câncer. uhum. Porque no câncer eu não posso dar uma sobrecarga de antioxidante porque eu causo uma toxicidade na célula. A pessoa já está mais sensibilizada. Por isso a importância da alimentação saudável, porque o seu intestino filtra aquilo que é necessário. A indústria não tem esse filtro. A pessoa coloca na boca, pronto. Ele não sabe necessariamente quanto que vai ser adequado para a célula dele ou não. Então eu sempre falo, até hoje, a mãe natureza ela é extremamente mais benéfica do que a indústria farmacêutica. Até faço a brincadeira com a mão para as pessoas verem o poder que a mãe natureza tem. Ah, sim. Se você comparar, né, o que a vida te dá, é como se fosse assim, o mundo está pronto para colocar um ser humano nele, né? Tipo Sim, assim, a gente nasceu porque já estava com tudo aqui. Igual quando o sim. bebê nasce, né? Você já compra a roupinha, você compra um bercinho, a fralda, as coisinhas para o neném. A criança chega em casa, já está tudo lá preparado. Ela vai chegar lá, só tem a sua roupa e a da sua esposa. Vai botar o que no bebê? Não, você tem que comprar uma roupinha para ela, para o tamanho da criança, né? Quando a gente Sim. nasce, o mundo está preparado para a gente, né? Tem frutas, legumes, verduras, ovos, leite, tem tudo, né? Sim. E aí a E é gente não interessante, gosta do que está preparado e vai preparar do nosso jeito, vai comer de outra coisa, né? vai. E é interessante que você falou assim, é muito raro câncer em criança, né? Criança tem uma incidência de câncer menor, mas quando tem, normalmente é genético ou tem um fator ambiental muito forte. Eu sempre brinco, é como fosse um carro novo. Se você tem um carro novo, é mais difícil ele dar manutenção e dar problema, porque todo o maquinário dele é bom. Mas se desde criança essa alimentação tem maus hábitos, desde adolescente essa criança tem maus hábitos, eu vou danificando esse motor, Sayonara, a ponto de chegar um momento em que pessoas desenvolveriam câncer com 60, 70, 80 anos, essa pessoa começa a desenvolver com 25, com 30, com 40 e assim por diante. Por causa da má alimentação. A Por sua conta da nutrição ela é alimentação. voltada para pessoas com câncer, né? Sim, eu sou nutricionista e eu trabalho com pessoas que tiveram diagnóstico de câncer ou estão em tratamento do câncer e eu ajudo por meio da alimentação melhorar a imunidade dela. Alexandre, por que melhorar a imunidade? Porque imunidade ruim no câncer, infelizmente, significa morte e significa não ser tratado. O médico não faz quimioterapia se a sua imunidade estiver baixa, não faz cirurgia se a imunidade estiver baixa e não faz rádio se a sua imunidade estiver baixa. Então, eu ajudo a pessoa a melhorar a imunidade no momento em que ela mais precisa da vida dela. Tá. Mas e, por exemplo, a pessoa que não tem câncer, né? E se ela quiser ter uma alimentação mais saudável para que não venha desenvolver um câncer? É extremamente bem-vinda também. É até mais fácil, né, a gente cuidar de um carro que precisa só da manutenção do que do conserto. A minha função é o conserto. O carro já veio variado, já veio com batida, né? Diretamente ele já veio com câncer, e eu vou precisar organizar a alimentação para que ele tenha uma melhor performance. O carro que já veio novinho, só precisa fazer a manutenção, é muito mais fácil, é muito mais flexível. Também faço essa atividade e os nutricionistas também têm esse trabalho, né? Uhum. Tanto da prevenção quanto do tratamento de doenças graves. Tá. Gostei de falar com você, Alexandre. Vamos Eu marcar um gostei dia também. para você falar lá com a gente no meu canal. Eu sou Vamos psicóloga sim. clínica, né? Te conheci no Érico. E Ah, aí, foi? Que legal. é, a gente marca um dia, se você puder, e alinha uma palestra aí, né? Sobre a Mas tem. nutrição, sobre a boa nutrição para também a prevenção das doenças mentais. Eu me preocupo muito com isso, né? E essa semana eu tive uma live com o Dr. Carlos Bayan, que ele falou sobre a importância da vitamina D.
E a gente, já é a segunda live que eu tenho com ele, agora a gente vai ter uma terceira para completar, que não deu. E, e aí ele me pediu para fazer esse alinhamento, né? Quando a gente tem a falta das vitaminas, quando a gente tem a falta, que no caso a D não é uma vitamina, é um hormônio. Mas então seria muito importante a gente marcar alguma coisa e fazer uma live mostrando para as pessoas a importância da alimentação também para a saúde mental, né? E Vamos você sim. conseguindo, por exemplo, a pessoa também com câncer, com a imunidade baixa, a saúde mental dela vai destruindo, né? E nessa sexta-feira agora, Sayonara, eu vou fazer uma live exatamente sobre a questão da acupuntura e da alimentação no controle emocional. Vai ser às 20 horas, sexta-feira agora, com o Renner Filho. Então, ele trabalha com acupuntura voltado para essa inteligência emocional, para essa questão emocional. Já aproveito para fazer o convite para as pessoas que aqui estão, né? Eu vou E estar a em gente live vai... esse horário, que a gente faz live Ah, todo dia. mas eu acho que não, porque 20 horas, qual horário é na Austrália? Acho que não. É 20 horas, eu Ah, é faço 20 horas 20 daqui, horas, desculpa. Ah, entendi, 20 é 20 horas horas daí. daqui. Porque eu uso o horário do Brasil, né? E aí eu faço 8 da manhã e 8 da noite. Não, que Mas, legal. mas vai ser muito, muito legal, tenho certeza. E foi bom, assim, muito bom te conhecer. Sempre que eu posso, eu assisto, né? Que é um Obrigado. horário mais acessível, né? Do que ainda bem cedo. Mas esse assunto é muito importante. Vamos combinar depois. Vamos sim, eu estou à disposição. Obrigado pela Tá bom. participação, viu, Sayonara? Obrigada, Fica com Deus. Alexandre. Um grande Obrigada. abraço. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, a gente vai encerrar a live agora. Aproveito, né, para divulgar para vocês a oportunidade de aparecerem aqui na live comigo. Sempre é um momento para que a gente possa tirar dúvidas em relação a algum assunto ou outro voltado à nutrição e câncer, né? A Sayonara participou hoje conosco, a segunda participante conosco. A Rafa foi a primeira, né, que fez a participação. E aproveito também para convidá-los para entrar no meu canal do Telegram. O que é Telegram, Alexander? É um aplicativo igual não, parecido com o WhatsApp, mas na minha opinião melhor. Você pode entrar no link da minha bio, né? E lá no link da bio vai estar escrito Telegram. É só você clicar lá, é gratuito. Você vai fazer um cadastro simples e você vai fazer parte da minha rede do Telegram, que eu divulgo os conteúdos que eu coloco nas redes sociais com um grande diferencial. Lá eu gravo um áudio deixando um comentário sobre alguma reflexão que eu tive no câncer naquele dia. Então, vale a pena fazer parte, divulgue para os seus amigos. Depois que acabar a live, deixe o comentário aqui conosco sobre o que você achou, o que você gostaria que a gente abordasse também em outros momentos. E aproveito para desejar um excelente dia para vocês. Até mais. Até amanhã.